Muito bem, você já viu muitas coisas aqui, já montamos o nosso board, já criamos telas para ter características específicas para cada issue. Vimos como que se monta uma JQL, as principais sintaxes, como que é a composição disso. Mas vamos começar a falar um pouquinho de métricas de acompanhamento de produtividade dos times? Vamos falar de dashboards? Bora falar sobre isso? O Gira ele é bastante completo, como você tem visto, e ele tem alguns recursos adicionais, como você criar dashboards de acompanhamento das tarefas e atividades do seu time. Então, vamos ver um pouquinho como que é isso na prática. Vamos criar algumas coisinhas aí do dashboards para que vocês possam acompanhar seus times e tirar o máximo de vantagem possível dessa ferramenta. Então, bora lá, vou compartilhar minha tela com você aqui. Bom, esse é o nosso bom e velho board aqui do nosso projeto Gama, tá? Então, na aula passada, nós criamos alguns filtros, né, que vocês me acompanharam aqui. Então, eu criei lá o operacional refinamento, operacional desenvolvimento, o teste, o backlog, o concluído, né? Eu vou criar, por exemplo, um outro filtro aqui rapidinho, que eu acho que faltou. Deixa eu criar um filtro aqui para a gente fazer algumas visões aqui de dashboards. Então, ó, eu quero aqui o projeto Gama apenas. Eu não quero todos os tipos de issue, né? Eu quero, por exemplo, bug, débito técnico, história, a melhoria e tarefas. É tudo aquilo que a gente vai tirar do nosso board aqui, né? Do operacional, ok? Então, eu vou salvar esse cara aqui, ó, como Gama operacional. Eu vou por assim, ó, issues, tá? Então, esse aqui é um dos filtros que nós vamos utilizar. Bom, aqui, ó, ele traz para a gente aqui, ó, painéis de controle, né? Então, criar painel de controle, tá? Primeira coisa, tá? Antes de mais nada, tá? Quem pular essa aula aqui vai perder algo muito importante dos filtros aqui, ó. Quando você cria um filtro, tá? Vamos ver meus filtros aqui, ó. Eu criei todos esses filtros aqui. Olha o status que ele está aqui, ó, privado, tá? E editor privado. Então, para visualizar, eu deixei privado, ou seja, só eu vou poder ver. Então, se eu for utilizar esse filtro e eu não alterar isso daqui, só eu vejo, tá? Então, se você quer bloquear a edição, beleza, mas a visualização, ó, você tem que vir aqui, ó, editar, e aqui, ó, visualizar, eu quero que seja todo mundo do meu projeto, da minha organização. Aí você vai escolher. Ah, eu quero limitar o meu projeto, você trava nisso. Eu sou amplamente defensor de que você tem que colocar a minha organização. Por quê? Agilidade tem 3 princípios: transparência, inspeção e adaptação. Para que eu vou travar a visualização de um filtro meu? Qual é o propósito disso? Então, vou deixar a visualização para toda a minha companhia, adiciono e aí eu salvo, tá? Então, vou fazer isso com todos eles, ok? Senão, vai dar ruim. Então, feito isso, ó, alterei aqui a visualização de todos os meus filtros. Agora sim, eu vou lá para painel de controle, vou criar um painel de controle. Aqui é a mesma coisa, eu vou dar um nome, então vou lá dar o nome de gama operacional. Aqui eu já venho e coloco aqui, ó, minha organização, adiciono e vou salvar. Então, olha só, ele já colocou aqui, né, o meu board, ele já traz aqui para gente, ó, diversos gadgets que nós podemos incluir, tá? Todos eles aqui, eles são gratuitos, tá? Então, eles vão ter diversos, tá? De 2 dimensões, de tempo na fase e tudo mais. A gente pode criar visualizações incríveis aqui para a gente acompanhar o nosso time, tá? Então, olha só, eu vou pegar aqui e vou colocar o seguinte, ó. Acompanhamento, deixa eu ver o de 2 dimensões aqui, estatísticas de itens. Ó, esse aqui é legal, tá? Vou acrescentar esse cara aqui. Filtros estatísticos, vou adicionar esse cara aqui. Eu quero lista, marca, cena, fixa,
Sonar Get saúde da Sprint, ó, se você usa Kanban é legal isso aqui também. Vou colocar alguns gráficos de pizza. Deixa eu colocar aqui, vou colocar uns 4 deles aqui. Deixa eu pegar aqui. Bom, vamos brincar aqui por enquanto, tá? Então, ó, os gráficos de pizza, eu vou colocar para cá. Deixa eu, ó, vou dividir. Opa, tá? Tem dia que ele não aceita, hein? Ó, tá difícil aqui a brincadeira. Aí, foi. Gráfico de pizza. Ó, 2 dimensões. Vem pra cá, meu querido. Aí. Então, muito bem, ó. Então, vamos começar a brincar. Lembra dos filtros que a gente criou? Então, vou pegar um gráfico de pizza aqui. E eu quero buscar, por exemplo, o meu projeto Gama, ó. O filtro que eu tenho aqui. Então, deixa eu pensar aqui, ó. Opa. Gama. Operacional, tá? Aí, vamos lá, ó. Eu quero pegar aqui backlog. Beleza? Aí eu quero que ele traga aqui para mim o seguinte, ó, o tipo de item. Então, perceba, eu estou buscando lá o meu operacional backlog, o tipo de item. Vou salvar. Olha que legal. Ele trouxe aqui a composição do nosso backlog, que é os itens novos e os em refinamento. Então, ele está composto aqui, ó, por 10 histórias, 9 tarefas, 1 bug. Beleza? Então, isso é aquilo que no nosso board, ele ainda está naqueles dois status, itens novos e refinamento. Então, ó, se eu passo o mouse por cima, ele me mostra a composição do nosso status, tá? Quantos por cento tem de cada item. Seria legal, né, se a gente conseguisse alterar as cores aqui, né? Pô, bug eu quero vermelhinho e tal, mas não vai dar e vocês vão ver que o único defeito que eu coloco nesse relatório é que nem sempre ele vai respeitar a mesma cor. Aqui talvez respeite porque é o mesmo número de itens que nós vamos ter porque eu não criei nenhuma melhoria, então vamos ver. Aí aqui eu quero colocar, por exemplo, o gama, operacional, e eu quero que ele me mostre, por exemplo, depois do backlog, o refinamento. E eu quero também por tipo de item. Então, a primeira etapa era o backlog, que era, falei errado para vocês, né? É o item novo e criação de backlog. O segundo, sim, para refinamento em refinamento. Então, olha só como está composto aqui o nosso backlog, a quantidade de itens. Eu quero agora aqui colocar o em desenvolvimento. Então, vai ser o gama operacional. E aí eu quero que ele me mostre lá o desenvolvimento. Também por tipo de item. Beleza? Aqui vai ser o gama operacional de teste. Também por tipo de item. Você pode, se você ficar com essa tela aberta há muito tempo, né? Na hora de você configurar, você pode colocar para ele atualizar a cada 15 minutos. Se você for ficar com essa tela aberta, né? E o último aqui, né? Que é o gama operacional. E eu quero que ele me mostre lá os concluídos. Tá? Por tipo de item. Olha só, eu já consigo entender aqui a composição de cada etapa do nosso fluxo de operação e a quantidade de itens que está. Então, eu consigo entender como é que está sendo composto isso. Bom, eu posso também aqui nesse outro que a gente tem de 2 dimensões, olha só, eu posso pegar e fazer o seguinte, pegar aquele nosso issues aqui, ó, gama operacional issues, e eu quero fazer o seguinte, eu quero ver o tipo de item versus o status. Então, eu quero que ele me mostre, tá? Aqui vai depender da quantidade que você tem, né, de itens. Ó. Eu quero que ele me mostre como que está a distribuição das nossas issues no nosso board. Olha que legal que fica. Então, ele vai me mostrar aqui, ó. Itens em... Ó, eu até vou inverter aqui, ó. Deixa eu configurar.
Então, eu vou pegar o status no X e os tipos de item no Y, tá? Para ficar melhor. Então, aqui ele mostra pra gente, ó, como que tá, né, a distribuição dos bugs, histórias e tarefa de acordo com as issues. Ponto negativo disso daqui, ele não considera a ordem do item, tá? Mesmo que a gente queira configurar aqui, ó, ele me dá uma ordem crescente por, ó, é sempre assim, ó, classificação natural, total, né? Ou crescente ou decrescente. Aqui é que é o BO, tá? Tanto faz, se eu salvar dessa forma, ó, ele vai do maior item para o menor item. Então, ele não respeita aquela visão que a gente tem de status. Ele não traz a visão do board para cá. Esse é o único defeito que eu vejo desse item aqui. Então, tanto faz você ter a visão, se você quiser inverter aqui, ó, para tipo de item e status, a gente vai vendo o que tá melhor. Aqui talvez ele respeite de uma forma melhorzinha pra gente. Não, mesma coisa, pessoal, mesma coisa. A única coisa é que como eu coloquei lá no máximo 5 itens, a gente tem que aumentar aqui, ó. Aqui eu não sei quantos status tem, vou por 15 aqui. Salvar. Aí ele traz todo mundo pra gente. Essa é a única infelicidade que ele tem em relação a como que... Eu queria que ele desse eu pudesse editar, né? Colocar na ordem que eu quero. Pessoal, aí vai ficar sensacional, né? Então, ó, são a mesma visão. Aqui tá separado, né? Só que eu tenho a visão em gráficos de pizza e aqui eu tenho uma visão macro em relação a isso. E aí eu poderia brincar, esse outro cara aqui de estatística, né? Então, vamos pegar aqui, ó, mesma coisa, vou pegar o gama operacional, vou pegar aquele nosso lá de issues, tá? E aí eu quero que ele me traga uma estatística por tipo de item, tá? E aí, ó, visão decrescente, mostrar a estatística de itens resolvidos? Não. Vou colocar aqui, ó, salvar. Então, ele me traz lá, ó, a composição, né, do nosso backlog por história, por tarefa, por bug, né? Então, ele pôs aqui, ó, o nosso board, ele tá, 50% dele é de história, 41% dele é de tarefa e 9% é de bugs. Eu poderia pegar e até fazer um outro gráfico aqui, ó, para ter a mesma visão, ó, esse de acompanhamento. Eu vou fazer uma visão um pouco diferente, quer ver? Ó? É o mesmo gráfico, onde que ele foi parar lá em cima, eu quero pôr ele lá para baixo. Ó, eu vou pegar a mesma coisa, tá? Então, olha só que legal. Ele traz os 10 resultados, ó, eu quero o tipo de item, a chave, o resumo, a prioridade. Eu posso tirar caras aqui, tá? E aí, salvar. Esse cara aqui, ó, ele vai trazendo, tá vendo? Essa descrição aqui. Se você tem, por exemplo, você quer saber por pessoa, como que está distribuída as tarefas por pessoa, dá para fazer também. Deixa eu pegar um outro cara aqui, ó. Deixa eu ver, ó, estatísticas de item. Deixa eu pegar aqui. Itens em andamento, itens votados. Projetos, resultado de filtro, roteiro. Ó, esse de roteiro com as datas, né? Dá pra gente ver. Deixa eu pegar aqui, ó, atribuídos a mim, calendário. Estatístico de item, esse cara aqui, ó. Então, ó, vou colocar ele lá embaixo. Vou fazer o mesmo gráfico aqui, ó, só que com uma visão diferenciada. Veja aí o que vocês acham da gente... Opa! Aqui, ó. Aqui eu tenho os tipos de issue, beleza? Vamos pensar o seguinte, ó, vou pegar o mesmo cara aqui, ó. Issues. Aí aqui, ó, eu quero, por exemplo, por status. Então, eu quero ver a composição do nosso fluxo. Aonde é que está esparramado esses 16 histórias, essas 3 tarefas, esses 3 bugs. Então, eu vou pegar e vou salvar desta forma aqui, ó. Então, eu consigo ver, ó,
tenho mais itens no item novo. Eu tenho 3 itens no desenvolvimento. 3 itens em teste local. Então, eu consigo ver como que está a distribuição desses itens aqui, tá? Então, meus 32 itens estão distribuídos desta forma aqui dentro do meu board, beleza? Então, isso a gente consegue também ver um pouco da eficiência de fluxo, como que está esse nosso board sendo distribuído, beleza? Então, criar, né? E aí, olha só que legal. Ele já está aqui, ó, o board, vou concluir. Então, eu consigo ter essa visualização do nosso board. Dá para mudar o layout, colocar de 3 em 3, dá para fazer N coisas. Mas você pode, através dos seus filtros, construir diversas visualizações em relação à sua operação. Isso vai te ajudar no acompanhamento do seu time. Então, essa é uma tarefa legal para você fazer. Outra coisa que dá para você fazer é o seguinte, quando você clica no item, ele faz um filtro para você, ele te mostra quais são os itens em questão, tá? Então, através do seu painel, ele já fica salvo com a estrelinha aqui, clicou nele, navegou, quer entrar num detalhe, quer saber o que compõe aqui essas 10 histórias, você clica aqui e ele faz o filtro para você. Então, tem N vantagens de você utilizar essa ferramenta aqui do dashboard. Então, te dá uma clareza do acompanhamento. Beleza? Bom, na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre os relatórios do Gira. Então o Gira ele dá alguns relatórios de acompanhamento para a gente. Então espero você na nossa próxima aula.